Olá, seja bem-vindo para mais um episódio do podcast da Semana Engajar 2025. Eu sou a Sara, vou estar apresentando aqui este episódio pra gente. Estamos aqui com o tio Léo e a tia Jaque, eles são da coordenação da juventude da nossa igreja, e o Samuel, que estará representando o PG dos meninos, e assim como eu também, o PG das meninas. Então sejam bem-vindos, a gente vai ter um bate-papo bem legal aqui agora. E como, né, eu e o Samuel estamos representando os PGs, ele o dos meninos e eu das meninas, a gente vai começar conversando qual a importância dos PGs para vocês. Pra qualquer um? Pode começar, tio Léo. Não, a gente comecei hoje com o Samuel sobre isso, eu tava conversando no carro até, e falou assim, poxa, depois que você se aprofunda um pouco mais em relacionamento na igreja, né, eu cresci numa igreja que era aquele formato bem antigão, né, era um formato mais, domingo, o culto de quinta-feira, lá não era quarta-feira, era quinta-feira, era o culto de quinta-feira, algumas atividades. Depois que você se aprofunda em relacionamento, você estuda pastoreio mútuo, a gente foi crescendo, amadurecendo como igreja mesmo. A gente não consegue visualizar a igreja de maneira funcional para você viver como discípulo sem PG. Sim. Porque é onde você vai viver as experiências de relacionamento que só o PG vai te proporcionar. Sim. Uhum. Você poder cuidar do seu irmão, ouvir os problemas, falar os seus problemas. Né? Imagina só, quanto mais a igreja ela vai crescendo, se você só tem um encontro de domingo, ou os encontros e eventos e tal, você não tem relacionamento. Sim. Você não consegue ter um aprofundamento No PG, não. No PG a gente consegue Relacionamento exercer intencional, Isso. né? Você consegue exercer o pastoreio mútuo. Isso. Você, no PG, às vezes você não vai ver que a pessoa está dizimada no culto, porque é muita gente, a gente está louvando, está adorando e tal. No PG, a pessoa vai na sua casa. Ou você vai na casa dela. Então você consegue Sim. perceber, pô, essa pessoa não tá legal, tá acontecendo alguma coisa. Às vezes ela mesma vai se abrir em alguma oportunidade. Então acho que a importância do PG é para a saúde espiritual e relacional da igreja. Acho que a gente consegue estreitar mais os laços, né? É onde que a gente realmente, foi o que o Leonardo falou, a gente consegue estar mais junto, cuidar um pouco mais, né? Tipo, das meninas principalmente, a gente é uma roda de conversa que a gente consegue se estreitar, a gente consegue entender, orar, a gente consegue saber realmente o que a pessoa tá passando, porque às vezes a gente pergunta, não, tá tudo bem. E no final das contas, quando a pessoa vem e desabafa, a gente sabe que é algo um pouquinho mais sério e a gente consegue conversar e estreitar mais esses laços e fortalecer as amizades. Sim. E você, Samuel? Já falaram tudo. Concordo. Concordo. Mas querendo é bem isso mesmo, né? O vascaíno, principalmente, eu acho que dá pra gente entender muito mais o lado do outro durante os PGs, né? Deu pra gente se aprofundar nas nossas amizades, principalmente. Sim. E dá pra entender, tipo... Acho que isso me ajudou a entender bastante sobre o lado dos meninos, né? Que às vezes eu tinha alguma dificuldade de entender eles e tudo mais. Eu acho que o PG me ajudou principalmente nessa parte. Sim. Eu acho da hora. Da hora. O PG, os pequenos grupos, eles são muito importantes pra gente fortalecer, além de não só criar os relacionamentos, mas de fortalecer para terem de fato os relacionamentos. E que não seja só, tipo assim, igual a gente tava falando, né? De ter só os cultos, né? Só os eventos, principalmente de juventude. Conversa aqui, conversa ali, curte um stories aqui. Aí a gente é amiga de curtir stories, né? A gente se conhece, mas a gente não se conhece de verdade. Então, pra mim, você tá bem, mas aí a gente começa numa conversa e eu descubro que seu pai tá doente, sua avó morreu, e aí você vai descobrindo, né? E o PG, principalmente das meninas, né? Assim como a gente tem tido, tem sido uma coisa muito importante. Sim. Porque eu tenho visto que as meninas, elas têm se desenvolvido tanto espiritualmente, tanto intencionalmente na relação. Então, tipo, por exemplo, a diferença de idade, ela entra muito nisso. Então, eu com 17, às vezes não vou ter assunto com a Evelyn, que é mais nova, que tem 13, né? 13, 12 anos, acho que tem 12. Mas no PG, isso intensifica, porque numa oração, numa conversa, numa brincadeira, na parte de comer, na parte de ler a Bíblia, a gente tá junto, então eu converso com ela, ela me entende, a gente vai se entendendo aos poucos. Foca naquilo que é comum, não naquilo que é diferente. Exatamente. Né? Eu acho então, bacana, tipo... porque às vezes ela acaba vendo que, tipo assim,
a gente tem as mesmas dificuldades e as mesmas dúvidas que às vezes ela tem, ou Exato. então que ela tem e a gente já teve. Então, essa Isso. troca de relacionamento eu acho muito bacana. Exatamente, é bem Fica legal. bem nítido essa questão das experiências. Isso. Elas perceberem e De falar, nossa, conhecer. a Sara é mais velha e ela já passou uma experiência assim, que ela Sim. contou lá pra nós. Eu Mas tô a tia passando Jaque também também. já passou, que a Sara tá passando. Mas eu acho que quando é vem assim. o PG é legal e o faixa etária traz muito isso pra juventude, né? Aí, como a gente trabalha com juventude, é a área que a gente mais... Eu acho que pra juventude isso é muito importante. Deles verem na faixa etária deles mesmo, né? Vocês perceberem que os problemas são muito comuns dos seres Sim. humanos no geral. Assim. Não A é gente só tem medos, com uma só, frustrações. Todo mundo passa por dificuldades, tem dificuldade de tomar uma decisão, tem uma experiência Sim. ruim. E aí a maneira que a gente reage, quando a gente compartilha aquele problema, poxa, eu tomei a decisão errada, ou então, ó, poxa, eu tomei e me livrei dessa situação porque eu tive calma, porque eu Sim. busquei um conselho. Quando a gente compartilha isso, às vezes é muito mais eficiente, às vezes não, né? Certamente é muito mais vivificado na prática do que só naquela teoria. Sim. Em que eu conto as minhas experiências, e elas são positivas, mas ela não vai ter o mesmo impacto na vida do Samuel. Sim. Do que, às vezes, um outro menino chegar, que é da faixa etária dele, e contar uma experiência que passou. Do que você contar uma experiência que você passou para Evelyn, como foi o exemplo aqui, para as mais novas. Então, o impacto é diferente. Sim. As nossas experiências são boas e a gente compartilha, mas eu acho que quando isso vem do meio que vocês estão vivendo, está mais adequado à realidade na percepção de vocês. Sim. Fica uma coisa na nossa linguagem, né? É. As coisas acontecem juntas, então a gente consegue se entender. Sim. Tá, então vamos lá. A gente tá falando sobre a importância dos PGs no geral. Agora, pra vocês, pode começar com o Samuel. Pra você, qual a importância do PG pro indivíduo, pra pessoa em si? Ah, cara. Vou falar logo pra mim. Ah, mano, Enem. eu acho. É Enem, isso aí. Isso daí. Vestibular. Nem- Pergunta de nem vestibular. no Enem, não foi assim. Enem Enem bíblico. Nem Enem responder. Ah, eu acho. Eu vou falar pelo menos no meu caso, né? Eu achei que isso me ajudou principalmente na questão de me abrir, né? Eu que sou uma pessoa que tem muita dificuldade em falar sobre sentimentos, sobre Sim. coisas que estão acontecendo. Sim. Eu acho que o PG foi uma experiência que ajuda muito nessa questão de que, tipo, pô, tá no PG, tá no PG, irmão, não sai dali, É, entendeu? Então eu acho muito bacana essa questão da relação que é. desenvolver, né? É, que Se eu desenvolve. falei com meu pai, porque quando você vai no psicólogo, tá na psicóloga, Uma não sai de terapia, lá. né? Terapia. É uma terapia de O graça. PG virou minha terapia, mano. Entendi. Então você acha que pra si mesmo é uma coisa importante pra se desenvolver. É. Entendi. E você, tia Jaque? Eu acho que também essa parte do desenvolvimento, que pra gente, eu vou mais pro lado do pai, né, e da mãe. Pra gente saber que a gente tem que escutar mais, né, entender um pouco mais, olhar com os olhos, tipo assim, caramba, eu já fui adolescente também. E aí, como que eu Sim. posso fazer pra Como que eu ajudar? posso ajudar? Misericórdia. É, O que eu falo? entendeu? Então, assim, acho que essa parte do indivíduo, tanto pra você lidar com o outro e lidar consigo mesmo, eu acho que foi muito bacana. Para mim, essa experiência de poder escutar vocês um pouquinho mais com aquele olhar, tipo assim, tipo, caramba, agora vamos escutar, vamos entender o que elas estão falando. Porque às Sim. vezes, quando junta todo mundo Nossa. fala e a gente não entende. É verdade. Né? E assim, quando a gente consegue reduzir o grupo, nem que seja só das meninas, que por mais que seja um grupo grande, a gente consegue dividir as experiências, escutar e talvez trazer um pouco mais de luz para a Sim. situação e conseguir resolver um pouco mais calma. Sim. Ok. Eu Bom, e concordo. você, Tilão? Não, assim, eu acho que tem a ver com crescimento mesmo, amadurecimento, né? A parte individual. Você poder vivenciar outras experiências, né? Para mim é muito bom o PG, os meninos principalmente. Vou falar dos meninos porque é quem a gente, né, tem mais contato. Apesar do PG dos meninos eu ir pra cozinha, ficar vendo, e aí opinando uma coisa verdade. ou outra ali, Lá no geralmente. quarto jogando videogame. É o PG das meninas e o Chuléu, E né? o Como- Léo? Mas Samuel pegando comida. o Samuel passando pro prato pra cá e pra lá. Concordo. Vocês trazem comida? Pô, fazer o quê? Mas eu acho que pro crescimento individual, assim, pra mim, por exemplo, é muito bom esse momento do PG, porque o homem ele não tem muito essa cultura de conversar. As meninas têm. A mulher ela tem mais necessidade de se abrir, de conversar. Então eu acho que é bom porque
nos permite falar um pouco do que foi a rotina, do que foi os momentos. Às vezes a gente, como adulto, a gente superestima os problemas dos jovens. Os adultos têm muito esse perfil. No PG a gente consegue quebrar um pouco e sentir, poxa, não, isso é um problema. Pra mim pode não ser um problema, porque eu já passei essa fase, já sei resolver. Sim. Mas pra ele é um problema. Eu consigo perceber que aquilo incomoda ele, que aquilo dói, que aquilo machuca. Então, o crescimento individual, pra mim é bom também poder falar da rotina. Eles percebem que você é um ser humano normal. Porque às vezes vê a gente nessa loucura, né? Quem me conhece sabe que eu tô a milhão o tempo todo. Então, isso permite individualmente a gente crescer junto ali, né? É o individual coletivo, né? Sim. Mas permite você acompanhar a rotina do outro, olhar Sim. e se espelhar e falar assim, poxa, ele também passa por isso, eu também passo por aquilo. Poxa, na minha vida, poxa, o Botilhão compartilhou um negócio, será que se eu fizer dá certo? E a gente depois poder compartilhar de novo, poxa, eu fiz aquilo lá, deu certo. Né? Já aconteceu, deu com o Jó, falar assim, poxa, eu não tinha pensado desse jeito. Né? E a gente usar o exemplo do outro para poder falar assim, nossa, eu posso crescer nesse aspecto. Então falar, poxa, isso é prejudicial, olha como que ele está se sentindo. Então, Entendi, individualmente cresce. permite você comparar as experiências e tal. Acho que é muito bom. Sim, eu acredito muito que o PG para a pessoa em si, ela vai ajudar tanto no crescimento do ser, né? Do seu próprio, mas do espiritual também. Sim. Eu acredito muito que, por exemplo, além dos momentos que a gente tem de brincadeira nos PGs, além do momento da comida, que sempre tem que ter antes, no meio e depois. O famoso brownie, né? Que a gente tem que ter no nosso. Com certeza. O nosso é pãozinho com mortadela. Clássico. Pra ser. Além de tudo isso, eu acredito muito que nos momentos quando a gente tem os estudos, né? Que é o principal, de fato, é o foco do PG. Da gente poder compartilhar. Eu percebo que, por exemplo, existem meninas mais tímidas, né? E existem meninas mais extravagantes e que conseguem falar e gesticular. E tem meninas que são mais retidas. Não porque não tem o que falar, mas porque não sabe como falar. Ou porque tem vergonha. E eu percebo que, por exemplo, algumas meninas no começo, quando a gente fazia as perguntas, né, do roteiro que a gente tem, o que você acha sobre isso? Por que você acha que isso acontece? As meninas ficavam meio tipo, porque a vida é assim, né? Porque é assim mesmo. Não sei. É a idade. E aí hoje você percebe que as meninas elas já desenvolveram opiniões, então tipo, eu acho que é porque a gente tem problema nisso, ou porque a gente pode melhorar naquilo. E que, nossa, de fato acontece muito isso, mas o Senhor ele nos ensina em tal coisa. Então eu percebo que desenvolve, né, mesmo essa parte de conseguir conversar, de conseguir compartilhar o que tem acontecido de bom e de ruim, além de fortalecer e criar amizades intencionais e que o Senhor é o foco da amizade em si. E também o espiritual, porque você aprende mais com o Senhor. E como a gente tem falado, né, desde o aniversário da igreja, a vida cristã é uma corrida. Sim. Né? Ontem a gente finalizou a corrida maluca e o pastor ele pregou, né? A vida é como uma corrida. 5km. 5km. Porque eu acho que assim, tem um momento de testemunhos, mas acho que eu vou colocar agora, só porque cabe nesse exemplo. Sim. Tá? A gente teve um exemplo no PG das meninas, da gente ter uma jovem no PG das meninas. Até o dia que eu tava fazendo lanche lá pra vocês, e aí, na hora que eu fui servir o lanche, né, eu acompanhei ali, até a gente ajudou a tirar as dúvidas, mas eu me lembro, era uma jovem que já é crente, cresceu na igreja, mas ela não tinha noção do que era o batismo. Do que era o Sim. batismo. Coisa que às vezes verdade. no dia a dia, olha quanto tempo ela caminha Sim. conosco e a gente não tinha percebido Não que ela tinha tinha. essas dúvidas tão... Que pra nós, assim, que crescemos na igreja, é algo simples. Mas, não, o que E que é o pra batismo? falar a verdade, acho que a gente nem sabia que ela não era nem batizada. Porque Porque ela é É. crente, cristã, conversa, lê a Já Bíblia, chegou e já entende das participou do coisas. junto, E a gente nem tinha se tocado, que ela não tinha E entendido aí o no real PG ela teve significado. abertura pra falar assim, poxa, Sim. mas como funciona? Mas É por que verdade. eu me torno membro então? E Então, não ficou uma coisa constrangedora, né? Não. Tipo, nossa, eu não sei, tô no meio de gente Eu que é acho- tudo batizado e eu não sei o que é batismo. Misericórdia, Eu vou acho ser que julgada. a gente chegou num ponto, assim, a gente, desde o início, a gente sempre tenta cativar muito isso. Mas a gente chegou num ponto que, assim, ficou um ambiente tão confortável pra gente, Sim. que a gente consegue se abrir e falar tranquilamente sobre tirar as dúvidas, às vezes uma dúvida um pouco mais Dificultosa mais de ser dificultosa, falada. de ser mais falada, complexa. mais Mais complexa. complexa. E assim, eu achei bacana isso, porque assim, não só com essa jovem, mas também com outras situações também que a gente já Que teve, já tivemos, sim. né? E ela, verdade. a pessoa veio e
abertamente, a gente ficou assim meio que surpreso, meu Deus. Tipo, como que você tem essa dúvida? Né? Entendeu? E a gente foi sem julgamento nenhum, Sim, né? sem E eu achei julgamento. bacana que foi isso, Sim. porque eu falo que cada vez que acaba um PG, pra mim é uma conquista, porque eu acho muito Aham. bacana. Que eu falo assim, ai Sim. meu Deus, deu É até certo. difícil até acabar. É. É até difícil caso pra das acabar, meninas porque é difícil acabar como é mesmo. sexta-feira, Eu que à diga. noite, a gente quase faz a festa do pijama. Mas É. tudo bem. Mas enfim, voltando na parte da corrida, assim como a gente tem falado muito, por mais que eu fisicamente eu amo correr sozinha. Meu pai falou ontem que tem gente, né, que tem dificuldade de correr sozinha. Eu particularmente adoro correr sozinha. É, Por eu mim eu também. corria só sozinha mesmo, mas o ser humano não foi criado para ser sozinho, né? E como a vida é a nossa vida cristã é como uma corrida, o PG também faz parte disso. Então, a gente criando, né? Pô, a tia Jaque não tá bem, mas tia Jaque, vamos no PG. Ai, hoje eu não tava afim, sabe? Não, vamos no PG. Vamos. Aí vai ter um dia que eu não vou estar legal, não vou querer ir, ela vai me puxar e a gente vai conseguir se juntando, entendeu? Pra que uma não caia. E aí acaba formando uma família, né? Eu acho isso muito legal porque fica uma coisa, né, que a gente consegue conversar, se abrir, tanto das coisas boas, de sonhos, de metas, de coisas ruins que aconteceram, desabafos muito sinceros, né? E como família, agora a gente vai falar de como que isso impacta na família. Que a gente falou do indivíduo. Bom, como agora você que... começa. Agora. Fala pode pra nós. começar, tia Jaque. Fale pra nós aí. Como que isso Pra impacta a nossa família, vou te falar Já assim, tá nós três aqui. pra nossa A nossa família não é um bom exemplo nesse aspecto. Porque é diferente da maioria, né? Porque a É um nossa, pontinho a nossa família tá literalmente, diretamente com os PGs. com os PGs, Eu né? entendo. Minha mãe com os meninos e meu pai com os meninos. Ao contrário, sabe? É, Não, se for minha mãe. a mãe com as Menina. meninas. Sim, mas eu tô falando na questão, tipo, que né, a gente tá no PG dos meninos, minha mãe tá em casa ali. Ah, às sim, vezes. né? Não, entendi. verdade. Entendeu? Assim, Você foi mais profundo do que meu pensamento. então, assim, acho que pra questão de família, pra nossa família, a gente fala que, assim, foi bom, muito bom, porque a gente conseguiu aquela questão de individualidade, vamos dizer um pouquinho, Sim. né? De saber que, opa, eu tenho que parar um pouquinho, organizar a minha rotina, deixar na sexta-feira à noite é o momento que eu tenho só pra vocês. Sim. Né? Que é o momento que a gente Sim. senta, a gente conversa, a gente Ora. ora, né? A gente estuda um pouquinho, a gente lê a Bíblia, mas que acabou ali, vou voltar para minha família. Sim. E eu acho que pra gente, né, como família, foi muito bom porque a gente conseguiu trazer discussões para dentro da nossa casa de forma um pouco mais saudável, Sim. entendeu? Discordar e concordar em amor, sempre. Sim. Mas eu acho que para as famílias das meninas no geral, eu falo que acho que assim, pelo que a gente tem visto, os relatos, né, que a gente recebe dos pais, das mães, é muito gostoso, porque tem visto o adolescente, a menina com um pouquinho, assim, com a rotina de oração, de orar, de fazer devocional. Criando amizades, Criando né? amizades, Relacionamentos se preocupar, funcionais. querer sempre estar junto, todo mundo, entendeu? Acho que essa questão, assim, pelo menos que tem né, tem aparecido pra gente, é bem bacana isso. Sim, legal. Vai você, Samuel. Todo mundo olhou pra mim, que isso? Combinado, porque a gente já entendeu. Já vai fazer a rodinha. Eu acho. Na nossa família, né? Minha mãe já comentou tudo. Eu acho que é uma experiência muito legal, principalmente porque eu, principalmente assim, né? Como eu conheço todo mundo, tanto das meninas quanto dos meninos, meus pais viram e mexem, né? Eles conversam comigo sobre essa questão dos PGs, né? Que eles acham legal, assim, de dinâmica e tudo mais, pra conversar. E eu acho que é um momento muito bom entre a gente, porque é que nem, né? Uma vez meu pai, ele falou, filho, PG hoje tá na sua mão. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Ixi, agora? E agora? Eu nem estudei. Eu nem vi o tema. Aí depois eu vi na hora, eu fiquei, tá, não, esse tema eu sei, né? E é algo muito legal, porque a nossa família tem bastante experiência, né? Tipo, como vida cristã, como principalmente questão de aprendizado, né? A gente tá sempre aprendendo um com o outro. Eu, principalmente com eles, né? E eu gosto de brincar assim que eu sou o irmãozinho mais novo do PG, né? Porque eu sou o mais novo ali dentre todos, que a maioria Dos lá meninos, são jovens. né? Sim. E é muito legal, né? Porque às vezes
eles têm alguma dúvida assim. O pessoal mais velho que às vezes tem alguma dúvida, eu vou, falo e dá uma sensação muito feliz. Sabe um negócio legal? É que às vezes eles têm, apesar de serem jovens, eles têm problemas semelhantes aos seus, às vezes. Sim. Né? Isso é bacana. E eu fico, pô, caraca, mano, consigo falar disso aqui tranquilinho. Mas você acha que na sua família, ou na família deles, né, como seus amigos, você acha que isso tem impactado de forma boa? Ah, sim. Sim. É porque, assim, nós temos adolescentes e jovens que, infelizmente, as famílias não são convertidas. Então, e mesmo sendo não convertidas, elas conseguem perceber a mudança. Eu acho isso muito interessante. Você, acho que é você. Não, na família impacta de maneira muito positiva, nas famílias no geral, né? Eu sempre trago pro lado da juventude, porque é aquilo que a gente sente que Deus nos chamou para trabalhar. Nós somos dizer assim, Deus me chamou para trabalhar com a juventude, então chamou minha família junto. Se Deus vai chamar o Samuel pra fazer outra coisa depois, eu não sei, mas enquanto ele tá na minha casa, ele tá junto com a juventude. É nós, pô. Tá, então, A loucura é nós, né, Samuel? A loucura é nós. eu acho que assim, gera um impacto muito bom, porque às vezes em casa, o adolescente, o jovem, ele não tem um campo de acolhimento, de conversa tão profundo, né? E acaba criando uma distância. O pai, às vezes, ele quer se relacionar com o adolescente, mas ele não tem paciência. Ele não tem, às vezes... Você precisa ter o jeito, entender né? as limitações, ouvir, só Ouvir sem escutar, julgar, sem né? julgar, às vezes assim, de escutar primeiro, pra você poder orientar, né? E o pai tem aquele caráter muito orientador, né? Que é do pai mesmo, Samuel sabe disso, né? Às vezes tudo vira um sermão. Às vezes você tá de boa vontade para aconselhar seu filho, mas o excesso de preocupação faz virar um sermão. O excesso de zelo, né? Às vezes você tenta se controlar, só não vou Eis só dar que um você faz uma conselho, piada pro seu pai, e aí você tá chorando porque ele te deu um sermão de vida. Às vezes a intenção, gente, eu vou defendendo os pais, advogando para os pais aqui. Às vezes a intenção é só realmente dar um breve conselho. É um breve. Mas acaba Sermão do monte. O excesso de preocupação, cara, vira um TCC. Então, Breve. Sim. Meus sermões são em torno de 40 minutos. Então, acho que o PG ele cria esse ambiente de você ter um momento para você poder falar de maneira mais aberta. E aí, depois em casa você trata isso, né? Porque às vezes vem esses problemas. Poxa, eu não consigo conversar com a minha mãe, às vezes tem essa dificuldade. E a gente apresenta outras abordagens, né? Assim, poxa, tenta desse jeito. Às vezes o Samuel vai lá e fala assim, ó, minha mãe também quando tá brava é desse jeito, tenta falar desse jeito que às vezes funciona, né? Então, assim, né? Um outro adolescente tem um problema, fala assim, não, eu já fiz desse jeito, poxa. Então a gente tem a oportunidade também de compartilhar essa questão de relacionamento familiar, que às vezes é difícil. Aconteceu tal coisa, eu não sei como eu falo com a minha mãe e com meu pai. E o PG ajuda. E é algo legal. Nossa, eu sou prova viva disso, que o PG ajuda. É legal que, tipo, porque que nem vocês são meus pais, você tá no meu PG, mano, você é o líder do meu PG. Aí eu fico como, pô, vou falar os negócios. Aí chega já vou jogar PG. aqui já. Já vou jogar aqui, que aí pelo menos... Já tô aqui. Se eu for tomar já depois, tem problema não, se virar um sermão, vai todo mundo tomar junto comigo. Eu não vou tomar sozinho. Mas é uma experiência legal, que tipo... Sim. Que às vezes eu tô na vergonha de falar sozinho com meu pai, aí não. Sim. E eu acho engraçado, eu acho que no PG, das vezes que aconteceu de você falar alguma coisa e tal, aí acaba tendo um perfil mais de conselho. Porque aí tá aquele grupo, você não pode ser muito demorado, porque imagina só o PG, você tem que controlar o tempo, São né? várias pessoas mais velhas que eu. E aí você tem que ser mais dinâmico, mais assertivo, né? Muitas vezes. E eu acho que quebra um pouco essa questão, que às vezes em casa você não consegue, cara. Em casa, paz. Eu consigo. Não transforme tudo num sermão, às vezes. Tenham paciência. Eu sei que é desafiador, eu entendo que é desafiador, mas... Às vezes eles só querem conversar. Sim. Às vezes eles só Serem querem ouvir, escutados. as piadas são sem graça mesmo. Tá? Mas só não faço igual a minha mãe, quando eu contava piada, ela... É muito engraçado mesmo. Desabafo sincero, E aí você eu ficava olhando, eu adolescente, sabe quando a gente se aprende uma piada, você tá todo feliz querendo contar a piada? Minha mãe era aquela pessoa que ouvia a piada todas as vezes e falava assim, nossa, interessante. Né? Eita, vó. Hoje eu sinto a boa vontade dela, mas realmente era constrangedor. Sim. O PG, né? A responsabilidade que nós temos, né? De estar participando e formando pessoas e sendo formado também, impacta muito na família. Né? Eu acho que, assim,
mesmo aqueles que não são convertidos, infelizmente, né? Eu acho que o filho, ele acaba sendo luz, Sim. né? Ele acaba sendo luz onde ele tá, na casa, na própria casa mesmo. E, por exemplo, no começo, tem algumas dificuldades, né, de alguns adolescentes, algumas meninas para irem por conta de ser sexta-feira. Existem meninas que estudam à noite, trabalham à noite, então fica complicado. Mas sempre que elas conseguem, né, é muito interessante elas irem, porque no começo parece que fica aquela coisa meio tô deslocada Engessada, ainda, tô né? engessada, tá todo mundo rindo e eu tô aqui perdida no assunto. Mas aí você vai comendo, você vai conversando, aí entra nos assuntos do estudo, aí a gente já vai parte pessoal, e aí já quebra esse gelo, né? A gente faz alguma brincadeira, alguma dinâmica, né? E isso acaba impactando de forma positiva nas famílias. E uma coisa que você tava falando, né, sobre em relação aos pais e tudo mais, a gente sabe que todo adolescente pode ser a relação mais perfeita que você tiver com seus pais. Algum momento, algum dia, vocês vão se desentender, porque é natural de um adolescente não entender o seu pai ou a sua mãe, e o seu pai e a sua mãe não saber lidar com o seu adolescente, né? E é uma das coisas muito interessantes, porque como a gente é dividido, né, em faixa etária, tanto, né, meninas e meninos, na sexualidade, na faixa etária, então nós somos adolescentes jovens, então a gente consegue meio que se entender um pouco mais. Por exemplo, o que as crianças têm com os pais, o relacionamento que elas têm com os pais, não é igual do adolescente, que não é igual ali do jovem que já trabalha, já tá formado, e também não é a relação que o adulto tem com o seu pai adulto, entendeu? E aí é muito interessante porque às vezes a gente olha assim, eu viro e falo, nossa, amiga, minha mãe hoje tava assim, meu Deus, eu não consegui entender ela não conseguiu me entender, a gente não se entendeu legal. E aí ela fica, meu Deus, aconteceu essa mesma coisa essa semana lá em casa, com a mesma coisa, a mesma discussão. E é muito interessante, porque aí a gente consegue sentar, a gente consegue orar, né? E a Tia que ela também, como mãe, como filha, ela consegue explicar, né, a situação e tentar ajudar o máximo que ela consegue. E eu acho isso muito interessante, porque a gente percebe que a gente tem outras pessoas no mundo, né? E as coisas acontecem também, e as coisas não giram em torno do nosso próprio umbigo, né? Verdade. E é muito legal que isso impacta na família também. Ainda mais quando a gente, por exemplo, meus pais com PG, eu num, na minha irmã com outro, meu tio com outro, e afins, e vivendo, estudando o mesmo roteiro, chegar em casa e poder conversar, tipo, no meu PG foi falado na minha linguagem, no seu PG foi falado na sua linguagem, então a gente consegue se entender e conversar entre si do que aconteceu. É muito legal. É muito legal, isso impacta de forma positiva. Até para os pais, né? Fica até para as famílias da igreja, né? Sim. Essa dinâmica é muito interessante porque permite você discutir também algumas regras que são da família, né? Alguns hábitos sobre mordomia, né? Ou sobre plano, sobre planejamento futuro, que são coisas decididas em família. Quando tá todo mundo falando a mesma língua no PG, são oportunidades ensináveis para você em família poder trabalhar esses aspectos. E sendo assim, né, impactando o próprio indivíduo, a família da pessoa, impacta também na igreja, né? E eu vou ser bem clara que, tipo assim, eu consigo perceber que... Porque muitas pessoas, infelizmente, têm a ideia que o PG acaba virando um grupinho. Sim. Acaba virando algo, tipo assim, a igreja agora vai ficar separada. Agora já era, agora vai ficar as meninas num canto, os meninos no outro, o PG do Vale aqui, o PG de tal rua aqui. E não é isso que é proposto, né? Não é isso que deveria acontecer, ou que não, né? Em nome de Jesus não vai acontecer. Mas isso une a igreja. Sim. Muito pelo contrário, eu não acho que divide, mais une, porque você consegue, de fato, ter os seus relacionamentos autênticos. E com os seus relacionamentos autênticos, a igreja cresce saudavelmente. Sim. Então, qual a opinião de vocês em relação a isso? Como que o PG, de forma boa, ou se vocês tiverem alguma opinião ruim, como que isso impacta na igreja? Eu acho que quando você trata esses aspectos de relacionamento, né, que a gente faz no PG, a gente está relacionado naquele pequeno grupo, a gente vai tratando esses atributos de relacionamento, é mais fácil para a gente entender a intencionalidade relacional. A intencionalidade de você precisar se relacionar com as outras pessoas. Sim. Quando você não tá bem, quando você não tem um grupo de apoio, ou quando você não tá legal ali, é mais difícil você aceitar que você precisa ser intencional. Sim. Porque aí você já tem esses problemas. Quando você tem o seu grupo, você tem o PG orientando, você está caminhando junto com aquelas pessoas, é mais fácil para você entender o sentido de igreja. Até porque é uma preocupação muito grande do PG, a gente
despertar o sentimento de igreja. Sim. Ó, nós somos igreja. Você entender que quanto mais a igreja cresce, você não vai conhecer todo mundo, não tem como. Sim, é. Você imagina só, não é o caso da nossa igreja, mas imagina uma igreja com 1000 membros. Você não vai conhecer 1000 membros, é difícil. Você não vai ter gente Vai que receber o "Nossa, eu não nome de conheço." código de todos eles, de onde eles moram, o CPF deles. Mas o complicado. PG te permite o quê? Entender o sentido de igreja. Você tá trabalhando os atributos de igreja, de Sim. cooperação. Então, assim, De eu família, de me corpo, relaciono com você, não é só porque você é legal. Uhum. Eu me relaciono com você porque nós somos família em Jesus. Isso. Eu preciso ter um bom relacionamento com você. Eu quero o seu crescimento, Sim. eu quero orar pela sua vida. Sim. Vai ter uma atividade tal, a gente precisa cooperar para que isso dê certo, para que a gente anuncie o evangelho, para que a gente alcance as pessoas. A gente se conhece, né? A gente se conhece as diferenças boas e ruins, a gente conhece a qualidade e os defeitos dos outros, a gente conhece as nossas qualidades, os nossos defeitos, né? Então isso impacta de forma muito positiva. E você, Tijá, o que você acha? Então, eu acho bacana essa questão dos estreitamentos de laços, né? Eu acho que a gente tem, tanto com as meninas, tanto das meninas com os meninos, tanto da questão dos PGs dos adultos mesmo, você tem visto que tá sendo desenvolvido relacionamentos mais saudáveis, questão de amizade, questão de se preocupar com o irmão, de orar, de conhecer realmente intencionalmente e entenderem que, opa, peraí, eu tenho um vizinho que ele não segue a palavra, então, peraí, vamos chamar ele aqui. Acho que a questão intencional, eu acho que isso tem impactado bastante. Eu acho que por mais que às vezes seja desafiador, que os vizinhos já logo falam, não, um bando de crente chato, né? E não, tem visto que não, é só um grupo de amigos conversando e falando e orando e todo mundo passando por situações difíceis, mas ao mesmo tempo todo mundo feliz, rindo, falando alto. Bem alto. Bem alto, é verdade. E todo mundo querendo se ajudar, que ali acho que o intuito, mais das pessoas que não fazem parte, né, que não fazem parte da igreja, que não são membros da igreja, me vêm como visitante, eu acho que é isso, é a gente mostrar que é todo mundo pobre pecador, que tem os seus problemas, que só tem as suas dificuldades, mas estão ali com um único intuito, né, que é conhecer um pouquinho mais do amor de Cristo e trazer outras pessoas também para isso. Sim, lembrando que a gente estava falando aqui sobre a questão de se conhecer nos PGs, e o PG é uma parte só, né? O PG ele não define o 100% da igreja. A gente tem trabalhado muito em relação a ser um aluno frequente à escola bíblica dominical, então estar participando do PG, isso tudo junta, porque as pessoas têm a ideia que o PG vai separar a igreja, porque o PG não resume só a igreja, né? No 100%. Porque o mesmo adolescente, a mesma menina que tá no PG, ela tá na EBD e ela tá servindo em algum ministério. E o ministério não é formado só pela sua própria faixa etária, né? Os ministérios, eles são bem divididos até porque não tem como, né, gente? Tem que dividir, tem que compartilhar, tem que misturar, né, os dons e os talentos pro Senhor. Então, a mesma adolescente, o mesmo jovem ou adulto que está no PG com a sua faixa etária, com o seu grupo de faixa etária e tal, ele também está no próprio EBD, a EBD também é dividida, né, por faixa etária, mas ele também está servindo no ministério. Então, isso junta tudo. Sim. Isso junta tudo e consegue, né, ajudar os relacionamentos autênticos. E a sua opinião, Samuel? Caraca, que louco, cara. Os três olham pra mim. Eu acho que é muito bom pra igreja em si, principalmente pelo compartilhamento de experiência, né, entre os PGs, no caso. Não, tipo, eu chegar no irmão e falar o que acontece no PG, mas sim da experiência, né, que a pessoa tem. Eu acho que isso é muito valioso, porque isso gera, como que eu posso dizer? Eu não tô pensando na palavra certa. Gera mais vontade de, tipo, continuar indo, gera mais vontade de... A engrenagem, ela roda um pouquinho mais fácil, né? Eu acho que Sim. essa é a minha opinião. Concordo. Fora o ambiente, né? Eu gostei muito do que a Sara falou. O ambiente de você é mais aberto para trazer as pessoas, né? Sim. Às vezes a pessoa tem aquele rancinho de igreja, né? Da estrutura, de ir lá no templo e tal. No PG te permite você levar a pessoa para dentro da sua casa, para dentro daquele ambiente onde é relacional, onde a gente vai trocar uma ideia, vai comer, vai... né? Vai rir. Então,
vai compartilhar Sim. um pouco das experiências. Eu acho que é um local mais assertivo pra gente mostrar pra pessoa realmente que, você olha, do mesmo jeito mostrar pra igreja, mas mostrar pras pessoas que a igreja não é só o templo. Não é só o Não. Do mesmo jeito que alguns crentes têm esse receio de falar, não, o PG vai dividir e tal. Às vezes quem tá lá fora vê a igreja também e resume a igreja só no templo. Isso. E a igreja não é só o templo, é só uma parte. O PG, ele ajuda muito. E falando sobre ministério e tudo mais, o PG também ajuda a gente a se conhecer e conhecer outros dons, talentos, né? Mas tá bom. E agora, pra quem nunca se envolveu, pra quem nunca foi pro PG, como que essa pessoa... Meu Deus, caí de paraquedas aqui, o que que é? Como que eu posso me envolver nos PGs? Pela primeira vez, como que eu posso me envolver com o PG, com um pequeno grupo? Aí, se você é jovem ou adolescente, você procura eu ou a tia Jaque. Isso, Para que você isso. esteja se envolvendo. Se você não é jovem ou adolescente, a gente tem sempre divulgando nos grupos da igreja. Chama no zap. No canal da igreja, inclusive. Tá? A gente, né, se você não é membro da igreja, a gente tem o canal. A gente vai estar disponibilizando os bairros lá. Claro que a gente não sai divulgando no canal o endereço das pessoas. Então você vai ter que fazer um contato pessoal conosco para que a gente possa te passar as informações. Tá? Cada PG vai se reunir durante a semana. Geralmente a gente evita a sexta-feira. A única exceção mesmo é o PG das meninas. E talvez agora o PG dos meninos. Porque a juventude tem essa característica de na sexta-feira... Final de semana. Final de semana, Final de semana a é gente- bem melhor. E ao mesmo tempo, dia de semana, de segunda a quinta-feira, tem aquele faz curso, dorme mais Estuda, cedo, né? de manhã, Trabalha, 8 da noite, estuda, trabalha, né? A Então, vida do jovem brasileiro. Todos os meninos trabalham. Mano. então, e aí sexta-feira é um dia que a gente viu que é mais propício, né, para isso. Então você pode estar procurando a gente realmente no pessoal. O PG é pessoal, gente. A gente não vai anunciar nos banners e tal. É, O PG é algo pessoal mesmo, né? Sim. Pra você se envolver. isso. Procure nos grupos da igreja. Sempre que você vier nos cultos, no PIB News, a gente vai anunciar o retorno dos PGs, né? Os dias Isso. que eles vão estar se encontrando. Se você não tem um PG próximo da sua casa, tem condição de deslocamento, a gente vai para um PG com o perfil da sua faixa etária ali. Tem um PG que tem mais casais com filhos, tem outros que são mais os casais sem filhos. E se você precisar de ajuda para deslocamento também, é Não uma coisa deixe de que falar, dá para conversar para que você não Tem que perca. ter vergonha. É algo não. que a gente sempre repete, né? Eu sempre repeti nos Se PIB você é News. membro da nossa igreja e não tem um PG perto da sua casa e você queria ter um PG aí, abra sua casa Abre pra a gente sua abrir casa. um PG aí. Ai, mas eu não quero ser líder. Abre a sua casa, o Senhor vai prover o resto. Acho que a Entendeu? questão hoje a gente tem pegado muito nessa questão de, né, hoje, como a gente viu mesmo no culto, acho que o maior desafio hoje que a igreja entende que é muito importante o PG, porém não tem um PG participa, perto de você, né, e não participa porque às vezes não tem perto, às vezes o horário não é acessível. Então, assim, quais meios que a gente pode pensar, né, trazer para isso? Mas só que a gente não vai saber se a pessoa não vier procurar Exato. a gente, né? Então, procura a gente, vamos estudar o melhor caso, que a gente tenta evitar o online, né? Que a gente gosta da comunhão, de estar junto, de Já comer passou junto. a acabou, época, já. passou a Já época do foi. Google Meet, galera. Agora que é vida na vida. Mas, assim, eu acho que é muito importante isso, porque senão as pessoas elas também só ficam, tipo assim, ai, que poderia ser, poderia É ser. legal, Legal. é Pô, importante. abre a sua casa. E a gente fala assim, é uma experiência incrível. Pra gente que abre a casa, pra gente que lidera PG, é algo edificante na nossa Sim. casa, na nossa família, nossa Sim. vida. Acho que é muito importante Eu isso. acho que as pessoas também têm que quebrar, a gente tem que quebrar o tabu de liderança em relação a PG, porque quando a gente fala assim, você tem vontade de liderar o PG? Eu liderar o PG, liderar o Deus, PG. não sei nem falar, não Deus me livre e vou. guarde. Eu vou, misericórdia, eu não sei o que falar, não sei, oxi. Não dá. Então imagina, se você tem a sua casa para disponibilizar e você não quer liderar, mas eu quero entregar a casa, quero aceitar ser o anfitrião. Anfitrião. Isso. E aí, mas eu não vou falar nada. Aí imagina se tem outra pessoa falando, nossa, eu queria liderar, mas aqui não dá, porque aqui é pequena, aqui é apartamento, né? As pessoas são muito rígidas. Imagina, se você fala e a outra pessoa fala, juntou. A gente já tem a pessoa que vai liderar, a pessoa que vai abrir a Vai casa. abrir a casa. E com certeza o senhor vai enviar as pessoas E o que irmão moram que vai perto levar o de você. lanchinho. É verdade, é verdade, é verdade. Patrocinador. Então, Mas é isso aí, pra você se envolver, basta querer, não é? Basta Nós- querer, falar com a gente. E é isso aí. Você que é jovem, nós não morde não, tá? Talvez. Não, brincadeira, tô zoando. Não, não, mas
Para se envolver, você tem que conversar com a gente, querer procurar o mais perto da sua casa ou aquilo que você se sentir melhor de participar e tá junto, né? E aqueles que já estão envolvidos e querem se envolver mais. Como que eles podem aí, Samuel, contribuir Fale para os nós, PG? Samuel. Curta e compartilhe todas as redes sociais. Mentira. Eu vou pôr de exemplo comigo e os meus amigos, né? No caso, meus amigos de fora da igreja. Pô, geralmente a gente fica em ligação, né? Jogando uns bagulho meio aleatório. Mas é muito legal quando eles escutam as histórias, né? Da gente aqui da igreja, principalmente dos PGs, né? Uhum. Geralmente eles têm mais dificuldade devido a morar longe, devido à família e tudo mais. Também que eles são menores de idade. Mas eu acho que, tipo assim, pro envolvimento de quem já tá e querer chamar outras pessoas e tudo mais, mano, primeiramente converse, né? Sim. Cê não faz mal falar das suas experiências Uhum. e querer se envolver mais, mano. É igual a Sarah falou, né? Questão tipo, que eu não quero liderar um PG. Mano, eu nunca tinha feito isso até o momento que meu pai me pegou de surpresa. Toma, Sim. bomba. A loucura é falou. nóis. Toma aqui pra você, de É. presente. E, tipo, uma vez ou outra, mano, compartilhar. Tipo, querer assim, não, Léo, eu posso chegar no meu pai, né? Que meu pai que é o nosso líder. Chegar assim, Léo, eu posso liderar assim? Cara, perguntar não faz mal. Sim. É guiar o roteiro, né, gente? A gente já tem um material pronto. Uhum. E, geralmente a gente, como igreja, Dá pra treinar. todo mundo utiliza o mesmo material para que a gente esteja Só falando pra a ter mesma uma língua, base, né? É. Não é aquela coisa, você vai pegar e você vai ficar lendo, e aí é isso aí, vai durar 5 minutos o seu PG. Não é isso, né? É só pra você ter um norte, né, do que você vai falar, a leitura bíblica e as perguntas que vão ser É uma coisa feitas. interessante assim, né? O PG, esse roteiro a gente fez até para isso mesmo, sabe? A gente pode até ler na hora lá. Sim. Isso. Porque aquela leitura vai gerar os temas que a gente Isso. precisa conversar, amadurecer. Às vezes alguém já vai levantar poxa, essa questão aqui. Uhum. Né? Então, liderar o PG é muito simples. Você precisa estar disponível. É. Você precisa estar disponível. Se você já está envolvido, converse com o líder de PG. Fala assim, poxa, eu queria liderar o PG um dia. Só para conduzir o PG e tal. Só para Quando ter uma usar o ideia, pé, né? De como é que Viva é a esse experiência impacto. de você. É interessante, é importante que a gente esteja envolvido com isso. Porque imagina só, uma hora você tá lá no seu trabalho e aí você fala, poxa, eu vou usar aquele material do PG lá, vou reunir o pessoal para orar esse tema aqui, ou conversar esse assunto e tal. Então você também pode utilizar essa experiência. Sim. E nada melhor do que você usar o PG, que já é um ambiente onde você já Sim. tá acolhido, Sim. você já acolhe as pessoas, já é um ambiente que você tá mais aberto para falar. Sim, E é aí mais quando de você for boa. fazer isso fora, num outro ambiente, É. você já viveu essa experiência, você já tem essa... Uma E coisa que... Não, pode falar. Tá. Não, é um bagulho muito bacana assim, né, que você falou. Porque eu juntei meus amigos, né? Alguns deles já são crentes, mas outros têm um mínimo do conhecimento. Mas é um bagulho muito legal. Um dia eu simplesmente peguei, abri, aí nós começamos a conversar lá, né? Que meu amigo, principalmente, né? Ele estudou muito filosofia, história, esse negócio. Ele tem um certo entendimento, mas é muito legal poder, tipo, compartilhar do conhecimento com ele. Principalmente com o material do PG já pronto, Sim. disponibilizado. Já conseguia um norte. Uma conversa É. intencional, às vezes, né? aham. Que às vezes eu não vou surgir com o bagulho aleatório. O PG já tá intencional ali, vou falar Sim, é disso. intencional. Eu acho é. bacana quando a gente já tem um roteiro, justamente para essa questão quando a gente vai aplicar fora, né? Aplicar na escola, na hora do intervalo, no trabalho, no encontro com amigas que não são crentes. Você vê que você consegue trazer o roteiro, aquele roteiro De forma leve. de forma leve e super aceitável, e às vezes elas conseguem, nesse movimento intencional, você consegue trazer outras pessoas. Sim. E eu achei isso muito bacana. Verdade. É verdade, é muito legal. Por exemplo, esse ano eu até pensei, né? Eu tava pra falar com você em relação a. Eu acho que a gente podia fazer, tipo assim. Cara, eu acho que se cada menina do nosso PG levasse uma colega de sala ou de trabalho. Já ia ter que virar 2 Já, PG. já não ia ser um pequeno grupo, mas imagina se pelo menos de 3, uma levasse uma amiga, entende? O ambiente, ele favorece com que fique tranquilo, que a pessoa não vai ser, tipo, por exemplo, uma coisa, a gente tem os nossos Conexões Jovens, né?
Uma coisa já é ótimo você convidar o seu amigo ou sua amiga, enfim, de escola, trabalho, curso, pro Conexão. Que ele vai estar ali, ele vai cantar, né? Ele vai conhecer, ele vai ouvir a palavra, ele vai estar com outras pessoas. A gente também sempre tem comida. A gente tem onde a gente tá, tem comida. Comida já tá, gente. Falou de alguma coisa, a comida tá inclusa. E ele tem ali também a parte de pular e de dançar e das gincanas, né? Das dinâmicas que a gente tem no PG, no Conexão. Mas no PG, ele vai conseguir se encaixar melhor. Entendeu? Porque no Conexão é uma coisa muito ampla. Ainda mais quando as conexões tem muita gente. Muita gente. É uma coisa que fica tipo assim, ok, é legal, é importante, é muito importante estar no culto. Mas no PG ele vai conhecer de fato e as pessoas vão conhecer ele também, ou ela de fato. E isso vai favorecer o ambiente. Então no próximo, por exemplo, se seu amigo já participa do PG, no próximo Conexão Jovem, ele já vai estar mais enturmado ainda. Então dia 8 de fevereiro, lá no IPAG. Lá no IPAG de São José, às 19 horas. Jovem, você não pode perder. Às 19 horas, às 8 horas tem 29 mais. Você que é jovem, 29 mais. Lá em São José dos Campos. Só pra não perder, aproveitar a oportunidade. Tá bom. E é isso aí. Então tá bom. Para se envolver pela primeira vez, esteja entrando em contato com a gente, chama no Zap, não deixa de participar. Eu sei que às vezes tem pessoas que têm mais vergonha, né, de ficar meio assim em ambiente. De fato, você está num ambiente onde você não conhece as pessoas e as pessoas não te conhecem. É uma forma, né, de começo é desconfortável, mas não perca essa oportunidade. Você que é membro da igreja, é uma responsabilidade sua como membro do corpo de Cristo estar junto com os seus irmãos. Boa. E só o de domingo não sustenta, né? Então, tomem cuidado para o culto não virar posto de gasolina. Tá bom? Nós não somos uma igreja posto de gasolina. Exatamente. Você vem tá aqui bom? só para se abastecer no domingo. Não dá. Tem várias igrejas que a gente pode te indicar, inclusive, você pode frequentar, mas nós somos uma igreja de discípulos mesmo. Exatamente. E aí faz parte do convívio, faz parte do serviço no reino. Matar o seu eu inclui em você largar a sua vergonha para você falar com seus irmãos. Boa. Tá bom? Joia. Tem mais. E agora a gente vai para os nossos comerciais. E já voltamos. Estamos de volta e agora vamos compartilhar, né, ainda sobre PGs, desafios enfrentados. E aí? Como líderes, como participantes? No PG dos Meninos, o único desafio que a gente teve, assim, num primeiro momento, o primeiro foi a constância, né? Você incluir um novo hábito na agenda, rotina e tal, foi desafiador. O nosso PG 2024 acontecia nas quintas-feiras, então a constância. Teve PG que tava aí e Samuel. Então, o primeiro desafio foi esse. Agora a gente vai para outra etapa que é de engajar os meninos mesmo, né? Estarem mais frequentes, mais presentes. Semana engajar. Semana engajar não é à toa. Para que a gente esteja vivendo essa experiência como igreja. Né? Eu acho que Mas a constância foi o primeiro desafio. E, assim, como que a gente solucionou? Priorizando o reino. Sim. Não tem outra coisa para dizer assim, precisou mudar. Não precisou não, cara. Precisou priorizar mesmo. Priorizar, prioridades necessárias. Precisou priorizar o reino e falar assim, eu preciso me relacionar intencionalmente com meus irmãos. E só o relacionamento de sábado e domingo, muitas vezes, a juventude é um pouco mais agitada em programação. É esquisito quando a gente não tem nada, essa é a verdade. Então, só o de final de semana não é o bastante. Até porque nas programações de final de semana, geralmente elas são mais agitadas, são programações em que envolvem muita galera, às vezes é uma conexão, às vezes é um culto jovem. Às vezes um encontro simples, em se falando de juventude, já vira um formigueiro. Porque a galera, né, um chama o outro. Agora no PG não, é aquele momento, eu preciso me relacionar intimamente com meus irmãos. Sim. Ouvir as histórias deles. E às vezes o que tá passando dificuldade não tá bem. E assim, eu confesso que às vezes acontece muito, por exemplo, existem pessoas muito reservadas. Existem pessoas que, de fato, elas tendem a ter uma certa dificuldade a mais de confiança. Então, para eu sentar e conversar sobre algo muito sério,
Que, tipo, eu não vou contar pra você, não, ontem eu tava descascando batata e eu sem querer descasquei meu dedo. Não é algo assim, tipo, algo profundo. Poxa, a minha família tá passando por um problema financeiro, ou a minha família tem passado, meus pais estão querendo se divorciar, ou algo do tipo. Não é verdade, misericórdia, é só um exemplo. Mas, às vezes acontecem, infelizmente acontecem, e existem pessoas que tendem, né, a ter essa dificuldade a mais de confiar nas pessoas, e o PG, ele gera esse relacionamento, não para que você conte para 20 pessoas o seu problema, mas para aquelas 5, aquelas 7 pessoas que estão ali, elas vão olhar para você e não ficar tipo, nossa, fulano, como assim? Você também passou isso. Que isso? Exatamente, por exemplo, nossa, você sofre com esse pecado, nossa, menina, não. Eu, tipo, nossa, vamos orar junto, vamos vencer isso junto, Jesus está com a gente. Realmente Vamos intencional, né? É de fato aquele negócio, tipo, poxa, eu estou aqui e eu posso confiar nos meus irmãos. E não ficar aquela coisa assim, eu vou lá no PG, aí a gente come um pouco, aí a gente ri um pouco. Só pra passar tempo, lê a Bíblia, né? Mas em casa tá, assim, um turbilhão de coisas acontecendo, E tá tudo ótimo, um sorriso no rosto, entendeu? Acho que quebra esse tabu, né? Eu acho que não tem outro, priorizar mesmo essa prioridade. necessidade. Foi o maior desafio que a gente teve, né, quando começou. E agora, 2025, a gente vem com essa parte de engajar. Isso. De dos meninos estarem frequentando o PG, as meninas também, a gente está fortalecendo. Né? As meninas sintam-se desafiadas a liderar o PG um dia ou outro, só falar com a tia Jaque. É totalmente aberto mesmo, né? O liderar do PG não é você, não, agora eu tô aqui porque eu vou mandar nas pessoas hoje. A ideia de liderança do PG não é essa. Eu mando, vocês obedecem. A ideia do PG é que, assim, não, hoje eu vou conduzir o roteiro aqui para que a gente possa compartilhar. Às vezes, o líder é o que menos fala, muitas vezes. Porque às vezes ele tá ali conduzindo o roteiro. Às vezes ele mesmo acaba nem compartilhando tanto, porque eu falo um negócio que, poxa, tá dentro do assunto. É mais pra direcionar o caminho, para não ficar, tipo, começamos falando sobre Jesus e terminamos, tipo, será que hoje a gente vai comer pão? Às vezes faz a curva mesmo. Às vezes faz, mas bom que o líder tá ali pra poder endireitar de novo e trazer. Exatamente, né? Mas é assim mesmo. E você falou do problema de constância, isso é um desafio que a gente tem enfrentado em muitas das coisas aqui. Não só no PG, mas principalmente na IBD, né? Principalmente no culto da manhã. É meio complicado, porque... E eu percebo que, assim, como adolescente, eu posso dizer que isso já é um problema do ser humano, já veio com defeito de fábrica, quando o pecado entrou no mundo. Mas o adolescente, ele tende a ser pior ainda em relação à constância. Não dá. Um dia eu quero muito, no outro dia eu não quero mais. Às vezes, no mesmo dia, eu acordei querendo, fui dormir querendo mais nada na vida. Então, acho que, principalmente, a gente com foco, né, na juventude, acaba sendo um pouco mais dificultoso, porque o problema da constância é muito complicado. Então, nas constâncias de querer ir, de querer participar, de querer estar com os nossos amigos, irmãos, de querer ler a Bíblia todos os dias, de querer orar, né? Então, acho que a constância também é um dos desafios que a gente também enfrenta bastante. Já enfrentou, né, no caso. Eu acho bacana essa fala sua em relação à questão de constância, porque, assim, principalmente o adolescente, a criança, o adolescente, é a questão do exemplo. Se o pai e a mãe, tipo, eu vou só no domingo de manhã, não vou à noite. Eu vou só no domingo à noite, não vou domingo de manhã. Eu vou... hoje eu tô muito cansada, então hoje eu não vou no culto, nem de manhã, nem à tarde, nem à noite, porque eu tenho que arrumar a casa. E se a própria família não contém essa constância, como que você vai cobrar e exigir do adolescente? Né? O adolescente também não vai ter. Tipo assim, meu pai e minha mãe não fazem, eu também não tenho por quê. Viu, gente? Aí fica assim, como igreja. É o responsável, é a igreja. Porque os adolescentes e os jovens, né, os mais novos, eles estão olhando para vocês, para nós mais velhos. Agora eu entro nos mais velhos, né? Jovens. Eles estão olhando para nós, olhando para os mais velhos, como esse exemplo. Né? Eu não posso... a gente... Na teoria é muito bonito. Eu falo assim, não, a gente tem que estudar a vida inteira a palavra, porque ela supre e tal. E é uma verdade. Mas se eu não praticar... Fica difícil cobrar do outro, exato. Aí depois fica aquele discurso assim, porque o jovem não tem compromisso mesmo. Porque... Não quer nada com nada. O adolescente, ele não sabe o que quer. Exatamente. Mas você sabe o que você quer? Você quer estudar a palavra de maneira profunda, sistêmica? Você quer a oportunidade de compartilhar com outros irmãos que frequentam a EBD, às vezes tem uma dúvida ou outra? Porque a EBD não é uma aula da universidade que veio o professor ali com diversos conteúdos e aí vai passar e muitas vezes o aluno não entrega muita coisa porque ele ainda não tem essa vivência. Não, a EBD é esse momento também de aprendizado.
né? É porque é mais voltado com um perfil mais de estudo. Na linguagem da classe em si. Mas é uma linguagem mais para estudo. É a pregação destrinchada. É literalmente a pregação destrinchada e conversada. É literalmente isso. É bem legal. Então, fica esse convite aproveitando que falou da EBD, para isso mesmo, de firme compromisso de estar frequente na EBD. A EBD e o PG são duas coisas distintas, né? Elas são interdependentes, mas são distintas. A EBD, ela tem um objetivo muito claro, que é a gente vai estudar biblicamente aquele princípio. No domingo. É aquele momento de explicar biblicamente as coisas, com profundidade. Poxa, isso é o princípio, começou em tal lugar, né? Esse semestre está estudando mutualidade. Então a gente vai estudar biblicamente mutualidade. Sim. É diferente do PG, onde a gente vai trabalhar a prática do evangelho no nosso dia a dia. A prática daquele princípio, compartilhar. Poxa, eu tive um problema, mas como que eu aplico isso? Não é fácil assim. Não é fácil. Inclusive, tem isso no nosso roteiro do tipo, nossa, essa semana eu quero ser mais assim, eu quero... A gente estava estudando sobre mordomia, né? Mordomia cristã. Então, tipo... E existiam mordomias que, se você for pegar no papel, era uma coisa que a gente nem imaginava que existia, que tinha essa responsabilidade. Então, no PG a gente também tinha, nossa, a oração tinha, né, a parte da oração. Nossa, essa semana eu quero entender de fato essa mordomia X e eu quero aplicar no meu dia a dia deste jeito, né? Não ficar tipo, é verdade, eu tenho que ser mais assim. Você sabia que era a mordomia da palavra, até a gente estudar muito. Né, gente, cada coisa. Mordomia da palavra, do pensamento, do corpo. Não, tipo, quando você fala assim, dá pra você ter uma ideia, mas você não tem aquele entendimento profundo, tipo, nossa, a mordomia uma da coisa palavra. eu tenho que pensar nas palavras. Mordomia cristã, joia. Eu acho bacana que, assim, hoje a gente conseguiu chegar, porque, assim, é o mesmo assunto, mas a gente... tão ligadas, tão interligadas, né? E assim, a gente complementa a outra. Uma complementa a outra, né? O domingo de manhã, que aí nisso você tem EBD, e daí você tem o domingo à noite, e você tem o PG, né? Então, assim, você consegue falar, tirar todas as suas dúvidas, vamos dizer assim. É bem isso mesmo. Nas diversas áreas que são diversas áreas. Então, voltando, né, sobre as dificuldades, então, um dos desafios enfrentados é a constância. E o engajamento. O engajamento. Acho que das meninas também. Acho que os desafios enfrentados... Só para você, na sua opinião, qual foi o maior desafio? A gente já conversou sobre isso até... Antes de vir aqui, a gente conversou sobre isso. A gente falava sobre isso mesmo no carro. Eu falei, né? Tipo, na questão do engajamento, aí você me falou da constância. Então, é só isso mesmo que eu acho que foi os maiores desafios, assim. Então, gente, o maior desafio para nós é o seu envolvimento. Você tá vendo o podcast, você está presente, participando conosco. Chega mais. Tá? Na presente de corpo, alma e mente, porque só o corpo não dá. E não é porque somos nós, é porque nós somos igreja. Você que tá assim, você é igreja. Você é igreja, então, exato. Fala com a gente. E falando dos desafios também, uma coisa que eu lembrei bastante, que teve que quebrar bastante o tabu, é do quebra-gelo. De primeira. Aquele constrangimento, aquela coisa, será que eu falo? Porque no PG não tem certo ou errado, né? No sentido de falar. Então você fala, aquilo que é certo vai ser certo, aquilo que vai ser errado vai ser errado, e à luz da palavra nós vamos entender isso juntos, né? Mas foi uma das coisas que a gente também teve que quebrar, né? E uma das coisas muito divertidas é que o PG, ele é muito... Ele não é nada formal. Então, por exemplo, a gente já fez piquenique, a gente já fez um piquenique na Moçota, né? Que é o parque do piquenique. A gente já fez festa do pijama, já fizeram um churrasco. Então, assim, é uma coisa... Vai ter dia que a gente vai querer todo mundo tá de pijama, no outro dia a gente vai querer estar arrumado com cores, aí no outro dia a gente vai estar querendo, nossa, vamos fazer um jantar. Inimigo da moda. Inimigo da moda. Exato, já fizemos vários. Então, eu fui normal, né, assim. Eu extrapolei um pouco. Os caras foram na rua como inimigo da moda. A gente foi no Portal da Esfera. A gente só foi comprar um chiclete. Nossa, verdade, vocês ainda saíram. E o detalhe, o que era pra acontecer era o seguinte, a gente tava no carro, a mãe falou, desce rapidinho, né? E depois... na praça. Não, a gente nenhum dos meninos, tinha 4 meninos no carro, nenhum escutou pra gente ir pra praça. Os caras aí a gente foi andando, aí a gente olhou e falou, mano, vamos pro Portal da Esfirra, só comprar o chiclete. Só porque a gente tá assim, né? Vamos lá só mostrar que comprar um chiclete. Compramos um chiclete e os caras até gravaram nós, mano. Mas é uma coisa bem que a gente faz ser divertido, é um ambiente que nós fazemos, né? Então,
À luz da palavra, a gente também faz brincadeiras. E agora vamos para o nosso último momento dos testemunhos. Tanto testemunho pessoal, de alguém que vocês conheceram em relação ao PG. Qual foi o testemunho assim, que vocês acham que é importante ser contado aqui para vocês dentro do PG? O que aconteceu de importante ou de edificante, ou que vocês ficaram, nossa, realmente isso aqui foi muito uau. Olhar jogador. Então, testemunho pessoal, né? Assim, pra mim é muito... Eu sou um pouco mais tímida. Não foi né? combinado, tá, gente? Então não sei o que vai sair aí. Eu sou Ninguém um pouco sabe. mais tímida, né? Eu tenho Quem sabe faz ao vivo. pouquinho mais de dificuldade de falar em público, microfone e tudo mais, todo mundo sabe. Para mim, hoje aqui é um desafio, né? E por mais que seja só com as meninas, eu falei assim, caramba, como que eu vou trazer determinados assuntos de Que forma elas entendam. mais suave, que elas entendam. Sem deixar de ser bíblico. Sem deixar de é. ser bíblico, né? Trazendo sempre... Opa, peraí, vamos trazer para a luz. Sim. E achei que, assim, foi algo tão natural e tão gostoso, assim, a gente fala que, assim, o Senhor, acho que desde o momento que a gente propôs, aceitou esse desafio de trazer liderança de PG para dentro da nossa casa, né? Não só como líder de PG, mas também ser dentro da nossa casa e mudar a rotina toda. A gente fala assim, cara, e agora? Né? Então, assim, para mim tem sido muito bom, né? De ter esse contato. Acho que talvez alguma das meninas que tinha aquele olhar, tipo assim, nossa, a tia Jaque, ela é a líder do negócio, ela é a líder do coordenação da juventude. Né? Uma coisa uau. Ela não é uma pessoa comum. Não, gente, eu sou uma pessoa normal, como qualquer outra. Gente como a gente. Né? Entendeu? E eu acho que isso, ter esse estreitamento de laços de forma tão natural, eu acho que foi muito bom. Tem sido muito bom pra gente, né? E você vê mesmo as meninas se abrindo, trazendo assuntos que a gente sabe que não fala às vezes com os pais, não falam... Na né? maioria deles, na verdade. Né? Não fala e chegar, às vezes até de forma de chegar assim, tia, eu preciso de ajuda com isso, o que eu faço? Né? E tem sido muito gostoso. É desafiador para mim também, porque aí automaticamente a gente tem que aprender mais, a gente tem que ler mais, a gente tem que buscar mais, a gente tem que viver mais, porque como a gente vai mostrar para ela, né, como a gente vai trazer para a vida do adolescente mesmo, sendo que às vezes eu não tô vivendo, ou eu não, né? Eu acho que a gente como pais agora, como pais, né, a gente às vezes esquece que a gente já foi adolescente um dia. Sim. Né? Eu acho que 90% dos pais hoje em dia, acho que o problema é isso, é que a linguagem do pai é uma e o do adolescente é outra, só que eles querem falar a mesma coisa. Né? E quando a gente, acho que agora até como mãe e filha aqui, a gente consegue... hoje eu consegui entender um pouco muito mais do Samuel. A gente passou por uma situação em casa que... de nota de escola, e o Samuel falou assim, meu Deus, como que eu vou falar pra minha mãe? Né? E ele falou com o pai e o pai, minha mãe vai me matar. O Samuel ligou desesperado pra mim. Como Nossa, eu faço? eu falo com a minha mãe. Não, Eu falei esse assim, o que dia- aconteceu? Cara, Não, eu tirei tal nota. Eu falei assim, sua mãe vai te matar mesmo. Mas é melhor você falar pra ela do que eu falar. não, Entendeu? e esse dia eu tava muito nervoso, velho. Era matéria nova, tinha acabado. Era primeiro bimestre, eu fiquei, meu Deus do céu. E assim, e foi um momento que eu trouxe pra mim, caramba, eu já fui adolescente, eu já passei por isso, eu tive a mesma dificuldade que ele, e peraí, vamos Principalmente naquela matéria. respirar um pouco mais, por mais que eu queira matar, sim, mas eu não posso, né? Então assim, vamos respirar e vamos trazer a luz, e falei assim, meu Eu sou filho, crente, né? Física. e a gente conversou e eu falei, meu filho, eu também tive essa dificuldade, eu também, né? Mas vamos lá, vamos junto, qual que é a solução? Vamos pesquisar uma solução, qual que é? Vamos junto, Estudar. né? É. Para isso, eu acho que essa questão do pessoal, para mim, tem sido muito bom, tanto como pessoa, né, como irmão, que eu falei assim, caramba, as meninas também têm que ver que eu também me relaciono bem com a dona Daisy, né, que é
que é uma irmã fundamental, vamos dizer assim, na nossa igreja. Os pilares da oração. Os pilares da oração. Adoração. Mas também, Desde sabe, primórdios. consegue me ver brincando com as crianças, com as mais novas, que são as futuras adolescentes. Eu acho que isso tem sido muito bom para crescimento, tanto nosso pessoal, tanto para o crescimento da igreja. Porque eu acho que não só eu tenho tido esse pensamento, mas outras pessoas também. Sim. Uhum. Você de novo, Samuel. Cara, não, o meu pai, ele até virou assim, ó. Sabe isso? Ah, eu acho que, tipo, eu vou falar no meu caso como adolescente, né? Falar do caso desse, né, que minha mãe me disse que eu tava com dificuldade na escola, né? Os 2 bimestres que eu mais tive dificuldade foi logo no primeiro e no último, né? Primeiro e no quarto. E tipo assim, mano, chegou o primeiro bimestre. Eu nunca tinha tirado uma nota vermelha em qualquer matéria bimestral. Eu tirei a nota e eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu mandei mensagem pro meu pai, eu sono frio. Cheguei em casa e falei com minha mãe, filho, calma. Aí a gente foi analisar as opções aí eu fiquei, mano, agora mete bronca, cara nos estudos. E foi isso. 2 meses intensivos de estudo pra eu conseguir subir minha nota estrondosamente. E foi engraçado que mesmo do mesmo jeito que você ficou assim, me ligou pro seu pai e falou, meu Deus, como que eu faço? Teve Quando eu tirei uma outra a nota pessoa de também novo, chegou pra mim e falou assim, tia, o que que eu faço? Eu tirei nota baixa, eu falo, como que eu falo com a minha mãe? É. E depois, cara, meus pais foram me guiando, assim, né? Tipo, principalmente com planos de estudo, né? Eu sempre estudei conta própria, mas meus pais me ajudaram muito, tipo, dando dicas de como estudar. E, cara, chegou no final do segundo bimestre. De 4 eu fui pra 9 na matéria. Eu fiquei, céu! E eu tive. E, cara, foi muito bom, porque eu tinha mandado mensagem pro meu pai pelo medo na época. Aí eu cheguei na minha mãe. Eu falei, mãe, passei. Foi muito bom essa Experiência, né? experiência, esse conforto, né? E da mesma forma ter sido nos PGs, né? Tipo, da forma que isso tem trazido conforto pra falar com o pessoal que tá ali, das minhas experiências de vida e tudo mais, eu tenho conseguido ficar mais confortável em dizer das minhas experiências diárias pros meus pais, né? Tipo, mãe, pai, aconteceu tal coisa, mãe, pai, tal coisa, eu não consigo. Até as coisas que eu não consigo falar, eu falo, mãe, pai, eu não consigo falar tal gente, coisa. o PG, assim, já teve revelações do PG, né? Sim. Samuel Né? falar e eu... Oi? Como assim, Samuel? Tem coisa que meu pai descobriu só no PG. É. Sim. Aí depois eu tomei um sermão lá de 1 hora, se pá. Ele não tomou nada, não vem de loucura, Não, você tá brincando, né? Ah, meu... Mas já tomei. Não, Mas tá é- sentindo. Conta disso específico. Não por conta disso, mas tô falando, né? Mas Então o PG ele tem influenciado bastante também na Não, sua sim. família, na sua forma de. na minha forma de expressão, De expressão. principalmente. E eu Entendi. vejo que não tem sido só comigo, né? Principalmente em quem vai, né? Dos jovens, eles. Dá pra ver que eles têm tido essa liberdade de expressão também. Que às vezes, eles que têm mais dificuldades na vida, né? Principalmente que são mais velhos que eu. Eles chegam lá, minha mãe e meu pai, e às vezes eu tô presente, eles não têm problema nenhum em falar. Eles vão, Sim. mete bronca. É. E você, Tio Léo, você, algum pai? testemunho? Ah, sim, foi experiências positivas mesmo, né? Eu não tive, assim... Experiências ruins. Uma eu contei, né? Foi até da jovem, eu fiquei feliz da gente ter a oportunidade de ajudar. E falei, poxa, olha você vê a eficácia do PG, né? De você poder, às vezes, uma dúvida que quanto tempo a gente demoraria para saber que ela tinha tantas dúvidas, Sim, se não é aquele momento intencional, né? sim. Então foi bem positivo. Na questão de relacionamento, eu percebo que, né, não só os jovens, né? Vou falar os jovens porque eu falei, a faixa etária que a gente tem trabalha. mais É, contato ali. juventude, sim. Mas no ser humano é assim, né? Mas os jovens, eles são carentes de poder compartilhar suas vidas, de poder pensar em soluções juntos. Eles têm dificuldade de visualizar as soluções, né? Uhum. Então Tem tem uma sido um visão momento ampla, de né, conforto. das coisas. Tem sido um momento bem de conforto. E para mim, pessoalmente, em vários momentos, né? Poxa, quantas vezes eu chego do trabalho e aí eu só tiro a camisa de cima ali, do uniforme ali, e eu fico de uniforme, conversando com os meninos e tal. Então, cansado Sim. às vezes, né? E
E aí, quando você chega em casa e fala, caramba, o peixe tem PG ainda, cara. Sim. Meu Deus do céu. E aí, quando começa o PG, a gente começa a conversar e tal, aquilo, você nem tá pensando mais naquilo. Você ouve, você distrai, você ouve as histórias, você assim compartilha, mesmo. sabe? Ainda mais sexta-feira, quinta-feira, que você já trabalhou a semana inteira. É um momento de renovo né? mesmo, sabe? Assim Pra mim tem mesmo. sido esse momento de renovo. Sim. Porque a gente, cara, na correria do dia a dia, na semana. Nossa, eu trabalho É no dia. legal. Eu que trabalho no dia do PG, mano. Mas, Mas legal. E aí quando chega o PG, não é aquele momento desgastante, é aquele momento de Você fica tipo, fala, caramba. Ah, Sim. mano, eu tô cansado, mas vale a pena, eu gostei. Mas igual, por exemplo, igual o Samuel teve esse receio, né, de falar pra tia Jaque em relação das notas da escola dele. Muita gente tem receio de ir pro PG e estar junto. E quando chega lá, fica, nossa, é assim? Jurei que era de outra forma, né? Então da mesma teve forma... relatos disso, né? Exatamente. Exatamente, é uma coisa que eu também vou falar pessoal, né? Porque o Tiló já falou, né, de uma jovem que ela já caminha com a gente há bastante tempo, né? E a gente não fazia ideia que ela não entendia o real significado, né? Não no sentido de entender errado, mas de fato não entender, né? Sim. E ela nunca tinha tomado a decisão, né, de ser batizada nas águas por conta de não ter esse entendimento. Então, como amigos, como família, a gente ajuda. Não, vamos estudar junto, né? A gente quer te ajudar a entender isso. E nos PGs também tem sido bom por causa disso, né? Às vezes surgem dúvidas e a gente fica tipo, meu Deus, e agora como é que a gente fala? Não, mas tá certo, vamos falar assim. A gente vai se planejar e a gente vai aprender junto, né? Mas tem sido um momento muito gratificante, de verdade. As meninas, elas têm se desenvolvido muito. A amizade tem se desenvolvido muito. E tipo, quebrou totalmente esse negócio de mais velha com mais nova. Então a gente se entende, a gente já marca as coisas pra fazer até fora do PG mesmo, E né? é Não fica engraçado só quando os o mais PG. novos não vão, se sentem falta, né? É verdade, é assim mesmo. Fica faltando, né? Porque faz as mais novas têm falta. essa dependência maior Faz ainda. falta. Os pais levarem. Exatamente, faz falta. Então, por exemplo, eu tava lembrando, a gente tava marcando, tipo, depois a gente tava indo pro PG, porque a gente foi buscar, acho que foi buscar a Bia. E a gente tava indo no caminho, nossa, a gente podia ir no kart, né? E não sei o que, a gente tava falando de carro. Vamos marcar. Mas a gente vai com os meninos? Não, vamos só as meninas, que as meninas é mais legal, não sei o que lá. Então a gente consegue ter, de fato, esse relacionamento também fora, né, do ambiente do PG. Porque o PG, ele traz isso, né? Então acho que é isso, né? Os PG, eles têm sido muito importantes. Então, você que ainda não participa, não tenha receio de você experimentar. Então, um dia eu quero, né, um PG de tal lugar, no outro eu quero ir no outro. E você vai conhecendo. Você que é jovem e adolescente, as nossas casas, os nossos PGs estão abertos para você ser bem recebida. Você que é menina, você será mais que bem-vinda no nosso PG. E o dos meninos também, né? Então, não deixe de fazer parte, não deixe de estar junto e de experimentar, né? Igual a corrida. É bom e ruim, mas você só vai saber que é bom, se você correr. Se você experimentar, né? A palavra de Deus, ela é muito clara. Aí que nós estamos treinando para a corrida desse ano. Né? Exatamente. Por exemplo, outra coisa que... o treinão da PIB. Outra coisa que a gente tem, que a gente tava conversando ontem também, né? Porque teve o final da Corrida Maluca. A gente tava... A partir desses relacionamentos, a gente falou, nossa, a gente tem que montar um grupo de corrida. Tá todo mundo correndo e a gente não vai correr junto? Como assim? Não pode isso. Foi só fala pro Não João pode isso. Vitor, mano, Não, eu o vou João Vitor começar a correr aceitou nessa na semana. hora. A tia Jaque vai de bicicleta. Temos os bikers da PIB também. A tia Jaque vai de bike. Somos pode ser. todos saudáveis. E foi muito legal, porque durante a pregação, aí eu olhei pro João Vitor e falei, mano, vou começar a correr nessa semana. Não, é. Aí depois a Sara olhou pro meu lado, olhou pro João Vitor. Aí, mano, vamos começar a correr toda segunda-feira nós juntos. O PG é assim também, né? Então, não que isso vai formar grupinhos, muito pelo contrário, mas que isso vai ajudar a termos relacionamentos autênticos, saudáveis e com o Senhor sendo o princípio, sendo o foco dos nossos relacionamentos. Então é isso, fechamos? Fechou? Chique. E estamos muito agradecidos por você que acompanhou até aqui no nosso podcast da Semana Engajar de 2025, né? Nessa Semana Engajar, que você esteja engajado. Você também é igreja, você também faz parte do corpo, você também tem essa responsabilidade da mordomia, tá bom? Então é isso. Agradeço vocês que estiveram aqui com a gente hoje. Foi muito bom. Foi muito bom esse bate-papo. Então é isso aí. Eu sei que tem as dificuldades da constância, as dificuldades de estar presente,
Mas é muito gostoso, não deixe de participar do PG, procure o PG mais perto da sua casa. Tá com problema de ir, liga, manda mensagem, liga de novo. O pastor, ele brinca, né? Tem um negócio chamado telefone, né? Que você não precisa ligar pro WhatsApp, né? Nós temos aquele ícone chamado telefone, né? E você pode clicar por sinal, tá? Você só precisa ter as mais crédito. novas, a geração de vocês, assim, tá muito conectada, gente, mas a ligação é bem eficaz, ligação, funcionou durante muitos anos, tá? Exatamente. Então liga, manda mensagem, chama no Zap. Não deixe de participar dos PGs. Tem sido um momento muito bom de crescer espiritualmente, de crescer como igreja, de crescer como família. Então é isso. Fechamos? Fechamos. E é isso aí. Se liguem Venham nos pros PGs. próximos... Venha participar. A loucura é nós. É nóis. E se liguem nos próximos episódios. Dia 8 de fevereiro, na IBAGE. Conexão Jovem. Conexão Você que é jovem adolescente, você está convocado. Tchau.